Pô, tem bastante gente. Teve aula comigo também, Érica, na faculdade. Show, show. Eu acho que eu tirei o som aqui. Eu tirei. Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Cadê? Hum, hum, hum. Acho que tá aparecendo, né, gente? Alguém me dá um ok aqui no chat. Yasmin, Williams, Lulin. Boa, Érica. Boa noite, ok, ok, ok. Show, show. Deixa eu só botar minha carinha aqui para vocês enjoarem da minha cara hoje. Vou botar aqui na tela. Aí, aqui, eu acho que não atrapalha muito. Som tá bom também. Ó, alguns deram boa tarde, outros boa noite. E agora, como é que a gente decide? Som ok, né, João? Beleza, então. Galera, então o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema, de certa forma, delicado. E do ponto de vista do Nutri e Futuro Nutri, ele é bem curioso. É, Vocês já perceberam uma coisa? Talvez quem já tem um pouco mais de experiência ateste o que eu vou falar, outros ainda não tenham reparado isso. Mas vocês já perceberam que a gente sabe exatamente dose, tempo de uso, potencial de efeito, quanto em percentual pode fazer o sujeito perder peso, etc., sobre as famosas canetinhas milagrosas, né? Mas uma coisa muito curiosa, gente, uma coisa muito curiosa é que vocês já repararam que até hoje, a gente não tem, a gente não tem algo que diga assim, para é, trabalhar com uma pessoa com obesidade, grau 2 que está usando Ozempic, você deve restringir 20% de calorias. Inventei aqui. Vocês já perceberam isso? Então, a gente vai para, ó, trianálogo. O que que é um trianálogo, pessoal? Vocês já vão entender sobre isso, tá? Então, hoje a gente tem os análogos de GLP-1. O Monjaro, por exemplo, vocês já vão entender, fiquem calmos, tá? Ele é um duplo análogo. Ou seja, ele é análogo de GLP-1, mas também do GIP, certo? E a gente vai entrar agora num trianálogo, que é a retratutida, que, para vocês terem uma ideia, pessoal, estima-se que a retratutida tem um potencial semelhante ao que é uma cirurgia bariátrica. Olha a loucura disso. Olhem a loucura. Vocês estão entendendo o potencial disso? Então, dentro de todo esse conhecimento farmacológico, médico, clínico, a gente ainda não tem um direcionamento de como prescrever dieta. E eu acho que isso traduz o que as pessoas pensam, né? Bom, eu tenho essa bengala que ela é mágica, eu vou me apoiar nela, depois eu vejo o que eu faço com a dieta, né? Agora, uma coisa eu digo para vocês, a gente está criando um exército de nutricionistas e futuros nutricionistas que mostram, representam a real aplicabilidade profissional do Nutri. Eu deixei no meu carro, eu queria até mostrar para vocês. Hoje, o nutricionista que tem autoridade técnica, ele está no mesmo nível de um médico. Eu recebi agora uma indicação de uma endocrinologista que trabalha junto comigo aqui na minha cidade, direcionando o paciente para o tratamento nutricional comigo. Isso pode parecer uma coisa tão banal, mas olha a importância que isso tem, galera. Dentro de tudo que a gente vem construindo como profissionais e futuros profissionais, a exigência de um profissional técnico forte, um nutricionista que realmente tem autoridade para saber manusear, não na parte farmacológica, que não é a parte que nos compete, mas na parte nutricional. Então, hoje, pessoal, hoje, com a ideia da aula que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou esclarecer as principais dúvidas, certo? Que vocês têm, terão ou já tiveram a respeito de prescrição dietética associada ao uso de GLP-1, que é uma coisa que literalmente ninguém sabe hoje, certo?
Exato, Erickson. Esse é um problema que eles vêm enfrentando, infelizmente, né? A gente tem uma afronta hoje com relação à parte técnico-científica muito forte, né? De pessoas que descredibilizam ciência, de pessoas. Mas eu confesso para ti que isso passará, tá? Eu já passei por várias fases. Cara, eu sou um cara. Eu não me considero um cara tão velho assim, eu tenho 34 anos, né? Mas eu já passei por várias fases profissionais, porque eu trabalho desde muito cedo. Então, Erickson, isso vai passar também, tá? Isso vai passar. A gente já passou. Bom, anos 1800 a gente tinha até como é que era a dieta do vinagre, tá? Então isso vai passar também. Mas vamos lá, galera. Bom, para quem ainda não me conhece, já entenderam do que a gente vai falar hoje, né? Uso de análogos de GLP-1 e estratégias dietéticas. O meu nome é Fabrício de Grandes. Para quem quer fazer parte desse exército aí que a gente está criando junto, tira um print da tela aí, compartilha nos teus stories lá, que eu vou compartilhar no meu depois, me marca, né? Logicamente, eu vou compartilhar no meu, compartilha a aula que está acontecendo, que a gente está criando um exército de profissionais que realmente são comprometidos com autoridade técnica, prática, não só a parte teórica, mas também a parte prática. Todos os cursos que eu criei para vocês, por exemplo, esse de hoje é um curso gratuito, ele é baseado numa premissa muito forte, que é o seguinte: eu me considero um cara que, durante toda a vivência acadêmica, eu sempre pegava pontos. Eu sou um cara muito grato à faculdade, mas eu sempre pegava pontos deficitários. Então, por exemplo, eu pensava assim: pô, peraí, esse meu professor, ele é muito bom, mas eu quero entender o que que eu faço na prática e trago para os conteúdos que eu associo aqui com vocês. Então, vocês vão ver de mim um cara que consegue conectar muito bem a parte técnica teórica com a parte prática. Dito isso, eu sou nutricionista clínico esportivo, atendo há muito tempo, né? Já atendi mais de 5.000 pacientes em todo o Brasil e mundo, principalmente pacientes que buscam emagrecimento, recomposição corporal e, claro, atletas de diferentes modalidades, como futebol, basquete, vôlei, enfim, MMA também, várias modalidades, atletas, até atletas conhecidos dentro das suas áreas. Isso foi uma parte que me conferiu, modéstia à parte, né? Uma expertise clínica para estar falando aqui com vocês. Além disso, eu sou formado em nutrição aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Acho que vocês já viram que eu sou do sul, né? Tenho o ba e o tchê bem acentuado. Não consegui mudar ainda. Peço desculpa para quem não gosta muito do nosso sotaque. Sou formado em educação física também pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho algumas especializações na área de fisiologia, de nutrição esportiva. Sou, eu tenho mestrado também em nutrição, né? E tenho doutorado também em nutrição pela Universidade Federal Peraí. de Pelotas. Não consegui tirar o áudio, achei que eu tinha tirado o áudio. Peraí, deixa eu só tentar tirar o áudio aqui pra gente não. Aí, agora sim, consegui. É, Além disso, eu tenho doutorado em nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, onde eu pesquisei restrição calórica, doenças cardiovasculares. É, Sou professor universitário, como vocês viram aqui, coordenador de pós-graduação também. E hoje a gente vai falar sobre uma temática bem importante, né, galera? A primeira coisa é entender alguns pontos de muita importância. Eu peguei um microfone aqui que ele é para isolar todo o áudio que vem da rua. Mas se vocês ouvirem, para quem já me conhece, me acompanha no Instagram ali, sabe que eu tenho 215 cachorros, então de vez em quando vocês vão ouvir um latido ou outro, mas aí se atrapalhar vocês me falem, tá? Então vamos lá, galera. Bom, o negócio é o seguinte. Primeira coisa é compreender que a obesidade, ela se apresenta como um modelo totalmente multifatorial. Hoje eu entrei numa discussão muito interessante dentro do Instagram, que são pessoas que veem o modelo dietético como algo muito sim ou não. Explico. A pessoa acha que vai encontrar uma pessoa com obesidade, dizer para ela parar de comer e ela vai parar de comer. Gente, quem trabalhou um mês com pessoas com obesidade já teve o baque de entender que não funciona assim. Imagina vocês pegarem uma pessoa que vem há 40, 50 anos construindo hábitos que levaram ela a estar 50 quilos acima do seu peso, 60 quilos do seu peso. Eu tenho pacientes que perderam. Gente, eu tenho pacientes que perderam. A Letícia, ela perdeu 107 quilos. Ela perdeu 107 quilos. Então, tu imagina quantos quilos ela tinha, certo? Dito isso,
Muitas pessoas veem a obesidade como uma questão de sim ou não, ou seja, come mais, gasta menos, engordou. Esse é um ponto real? É, é. Porém, vamos com calma. O que leva uma pessoa a comer muito e gastar pouco é extremamente multifatorial. Extremamente multifatorial. Indo de mecanismos biológicos, moleculares, genéticos, epigenéticos e, lógico, comportamentais. Certo? No fim das contas, muito vai ser resumido à ideia de consumir muito e gastar pouco, certo? Então, dessa forma, sempre que a gente pensa num modelo direto para emagrecimento, a gente vai para a boa e velha restrição calórica. As pessoas têm diferentes questionamentos a respeito do complexo entendimento do que é a restrição calórica, inclusive mencionei para vocês que foi objeto de estudo do meu doutorado, certo? A restrição calórica nada mais é do que um sujeito consumir menos calorias do que ele gasta. A gente tem evidências totalmente robustas e concretas que, a partir de um momento que o sujeito gasta mais energia do que ele consome, ele irá diminuir a massa corporal dele. Há algo que não sustente isso? Não. Essa é uma questão fisiológica. Porém, há questões que são confusas na literatura. Exemplo. Muitas vezes um paciente teu, ele vai chegar para ti e dizer que está gastando muita energia. Porém, na verdade, ele acha que está gastando muita energia. Entenderam onde eu quero chegar? Muitas vezes vocês vão dizer para o paciente que ele gasta 3.000 calorias por dia. Mas, na verdade, tu estimou que ele gasta 3.000 calorias por dia, porque tu não pegou e colocou ele numa câmara metabólica e chegou naquela conclusão. Certo? Agora, todos os trabalhos onde existe um modelo que a gente chama de padrão ouro, ou seja, um modelo que afere exatamente o que o sujeito gasta e exatamente o que o sujeito consome, a gente tem bem estabelecido. Gastou mais do que consumiu, irá diminuir a massa corporal dele. Dito isso, todas as estratégias dietéticas que visam emagrecimento irão partir desse pressuposto. Todas as estratégias que visam o emagrecimento irão partir do pressuposto de restrição calórica. Ou seja, restrição calórica não é um modelo de dieta. Restrição calórica não é uma low carb. Não é assim, eu faço low carb ou eu faço restrição calórica. Não, não é assim. O fato é, toda dieta, seja uma low carb, seja uma dieta sem carboidrato ou com muito carboidrato, seja um jejum, seja uma dieta high protein, seja uma cetogênica, ela parte de um pressuposto óbvio que é esta dieta está restringindo calorias. Dito isso, olha um aspecto curioso. Qual é a minha crítica a modelos dietéticos que simplesmente fazem o sujeito emagrecer, mas não pensam no contexto de longo e médio prazo? Exemplo, dietas que colocam a quantidade de gordura saturada lá para cima e a quantidade de fibras lá para baixo. A galera fica maravilhada, perde peso. Olha só que interessante. Uma revisão que eu conduzi durante o doutorado, eu analisei o seguinte: qual é o aspecto que está relacionado com melhora de saúde cardiometabólica? Perder peso. A pessoa que perde peso. Ah, mas pode ser de qualquer jeito? Sim. É interessante que seja de qualquer jeito? Não. Óbvio. É interessante que a pessoa perca peso. A pessoa pode perder peso comendo 1.000 calorias no dia só de leite condensado? Pode. É inteligente isso? Não. Então, essa é a minha grande crítica. Modelos dietéticos que são contraprudentes e são contra científicos, eles podem fazer um sujeito emagrecer, é óbvio, mas não necessariamente a médio e longo prazo essa é a melhor estratégia. Por quê? Porque aí a gente cai aqui. A gente cai aqui, cadê o laser? Por que emagrecimento é tão difícil de sustentar? Por quê, gente? Por quê? Né? A gente, há muitas décadas, tenta entender por que que a gente teve diferentes epidemias, a gente teve epidemia de varíola, a gente teve epidemia da, como é que é, a peste negra, né? A gente teve o Covid mais recentemente,
E todas essas epidemias, em algum momento, a gente conseguiu, certo? A gente conseguiu retornar ela. A gente conseguiu retornar ela, contornar ela. Agora, qual é a única epidemia? Pessoal, quem fez um risquinho aqui sem querer, eu sei que foi sem querer, mas quem fez aqui tentar só. Deixa que eu vou tentar só tirar aqui para não atrapalhar. Mas qual é. Acho que. Aí. Qual é a única epidemia que a gente nunca conseguiu diminuir? Adivinhem, obesidade. A partir do momento que a obesidade foi classificada como. Isso aí, Yasmin, boa. Como é uma epidemia, a gente nunca conseguiu diminuir a prevalência dela, só aumentou. Isso é um fato, certo? Por quê, pessoal? Hoje, a gente classifica emagrecimento bem-sucedido aquele sujeito que perdeu 10% do peso corporal total dele, 10% do peso corporal total dele ao mínimo, ou seja, calculem aqui comigo, uma pessoa com 100 quilos, pessoal, uma pessoa com 100 quilos perder 10 quilos no mínimo. Isso é uma coisa absurda? Não, não. É algo que a gente vê frequentemente agora, esse emagrecimento só será bem sucedido quando essa pessoa perdeu esse mínimo de 10% e manteve isso por no mínimo um ano. Sabe quantas pessoas que iniciam um processo de emagrecimento conseguem fazer isso? Uma a cada 10. Ou seja, isso explica por que cada vez mais a prevalência de obesidade aumenta na população brasileira e mundial. Certo? Ou seja, existe aqui um aspecto tanto metabólico, genético, claro, e fisiológico relacionado a adaptações. Então a gente tem adaptações clássicas durante o processo de emagrecimento, né, que envolvem, por exemplo, redução da expressão de hormônios tireoidianos, alterações na secreção de leptina, né, que é um hormônio que controla gasto energético e saciedade, certo? Que atenuam o processo de emagrecimento, certo? Bem como alterações no comportamento daquele sujeito. A gente tem evidências robustas para atestar que um sujeito que está perdendo peso tende a cada vez mais dificultar esse processo de perda. Dito isso, perde peso, aumenta a fome. Perde peso, diminui gasto energético. Todo o ambiente é assim, é muito sacana, né? Todo o ambiente parece que foi feito para as pessoas não perderem peso. Todo o ambiente parece que foi feito para as pessoas não perderem peso. Ai, que horror, professor. A vida é assim, pessoal. É uma tristeza, mas é isso que a gente observa tanto em questão técnica, científica, porque a gente tem vastas evidências disso, com hoje os principais pesquisadores, como o Gu, o Kevin Hall, o Esther Terp, que são pesquisadores relacionados à obesidade, mostrando exatamente isso que eu trago para vocês. É o ambiente obesogênico que vivemos, que nem a Yasmin falou, né? E a Vitória também falou, trouxe uma frase muito importante. Tem gente que fala que a obesidade é preguiça, nem de longe, né? Existe um aspecto uh, epigenético que tende a cada vez mais manter aquele indivíduo naquele peso para cima. Então, hoje, a gente pensa o seguinte: vamos pensar no aspecto biológico que envolve a regulação do apetite, certo? A gente tem o famoso eixo cérebro-intestino, né, que bem, assim, bem discorrido, né, na literatura científica a respeito de pessoas com obesidade, etc., onde a gente está falando de um sistema integrado, ele é bidirecional, ele conecta, né, o sistema nervoso central com o trato gastrointestinal. Então a gente tem vias neurais, vias hormonais, como já vamos entrar nisso, como peptídeos hormonais, intestinais, desculpa, né, onde durante e após a ingestão alimentar, a gente tem o nosso intestino liberando uma série de sinais periféricos ali que vão informar para o cérebro como está o estado nutricional, né? Então, esses sinais, eles vão atuar modulando, né, saciedade, modulando saciação. A gente tem, por exemplo, peptídeos
intestinais conhecidos como o GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, né? O PYY, que é o peptídeo YY, né? O GIP, que hoje é o junto ao Monjaro, que é um análogo de GLP-1, mas também do GIP, que é glucose dependente insulinotrópico peptídeo, né? Que são liberados por células do nosso intestino e vão agir tanto localmente quanto em receptores lá na cuca do indivíduo, certo? Dito isso, esse nosso eixo intestino-cérebro, famoso eixo intestino-cérebro, ele integra informações para ajustar ingesta, certo? E ajustar saciedade, né? Então, integra informações para controlar fome e apetite. Dito isso, olha só que loucura. Eu falei para vocês que o controle da obesidade, do emagrecimento, do ganho de peso, da perda de peso, ele passa por um mecanismo muito óbvio na base da pirâmide, que é quanto tu gasta, quanto tu consome. Agora, resumir a obesidade a isso é complicado. Por quê? Tanto o lado de quanto tu gasta, quanto o lado de quanto tu consome, tem uma dezenas de fatores que vão interferir nisso. Então a gente vai ter, por exemplo, todos esses hormônios, eixo intestino-cérebro, certo? Que eu mencionei, atuando ali. Ou seja, olha a complexidade de entender o que faz um sujeito, por exemplo, consumir 5.000 calorias por dia. Hoje a gente tem uma estimativa que a média, claro, isso tem diferentes formas de calcular, mas a gente tem uma estimativa da média per capita de consumo do adulto brasileiro de mais de 3.300 calorias, certo? Então, todo esse complexo entendimento que envolve a questão eixo intestino-cérebro é o que fez pesquisadores do mundo inteiro irem atrás, agora vocês estão entendendo por que que eu tive toda essa dissertação inicial, né? Irem atrás de algo que, meu Deus, possa ter um controle sobre a obesidade. E a gente não tá nem falando, pessoal, a gente não tá falando nem de, tipo assim, tornar todo mundo magrinho. Não é. Pelo amor de Deus, a prevalência desse troço tem que diminuir. A gente tá falando de um país onde 8 a cada 10 pessoas já se encontram em sobrepeso. Vocês estão entendendo o peso disso? Pela primeira vez na história, a curva de desnutrição infantil e obesidade infantil se inverteu. A gente tem uma curva onde a obesidade infantil é maior do que a desnutrição, onde 3 a cada 10 crianças têm sobrepeso. Entendem o peso disso? Dito isso, a gente tem o famoso GLP-1. Qual é o lance do GLP-1, galera? Qual é o lance do GLP-1? O GLP-1, ele é um hormônio que ele é secretado lá pelas células L, que estão lá no nosso ilho e no cólon. E ele é um hormônio que ele é secretado em resposta a nutrientes, especialmente gorduras e carboidratos, tá? Ele vai atuar lá no nosso hipotálamo, promovendo saciedade, lógico, redução da ingestão alimentar, certo? O GLP-1, ele é aquele hormônio que dá a sensação de estufamento. Dito isso, galera, dito isso, pensem no seguinte: esse hormônio, vocês conseguiram, com certeza já ouviram falar no termo meia-vida, tá? Ou seja, meia-vida, que é a ideia, né? É a ideia de algo se reduzir pela metade desse algo em termos de corrente sanguínea, né? No GLP-1 que a gente produz, né, que ele é sintetizado lá pelas células L que estão lá no nosso intestino, a gente tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: ele é um hormônio que ele tem uma meia-vida classicamente muito curta, de 1 a 2 minutos. Pô, 1 a 2 minutos, né? Ele é rapidamente secretado por uma enzima que o nome é DPP4, certo? Então, olha só o que os caras gênios da pesquisa tiveram a brilhante ideia. Peraí, peraí. E se, e se a gente conseguisse um medicamento que imitasse, ou seja, por que a gente fala análogos ou miméticos ou mimetizantes? São que imitam, certo? Esse GLP-1 e que eles conseguem prolongar a meia-vida.
Então, por exemplo, se a gente tem uma enzima que degrada esse GLP-1, vamos tentar fazer algo resistido a essa enzima. Aí o que eles fizeram? Quem lembra lá do Victoza, do Saxenda, né? Quem lembra desses medicamentos, comenta aqui no chat. Que eles são, eu tô falando como se fossem de 1990. Gente, é de 2020, certo? São medicamentos que eles têm uma característica onde a meia-vida desse GLP-1 ele aumenta para 24 horas. Ou seja, o sujeito ia lá, imagina um troço que era de 1 a 2 minutos, aplicava a medicação e esse GLP-1 se mantinha muito mais alto na corrente, causando aumento de saciedade e saciação. Só que aí os caras tiveram a ideia de e se a gente aumentasse mais ainda essa meia-vida e fosse para a famosa semaglutida, onde a meia-vida vai a mais de 160 horas. Ou seja, a gente passou para o medicamento, agora vocês estão entendendo por que que, por exemplo, o Ozempic, a pessoa pode aplicar semanal, diferente do Victoza, que era diário. Estão entendendo? Então, dito isso, eles conseguiram criar medicações que, além de uma ideia de trabalho para controle da glicose, que é o principal intuito da criação da liraglutida, porque o GLP-1 tem esse efeito, certo? Eles conseguiram criar medicamentos que fazem algo muito específico, que é aumentar muito a quantidade de GLP-1 circulante, aumentando muito a meia-vida do GLP-1, certo? Então, a gente tem, por exemplo, a famosa liraglutida, né, que a gente começou com o nome comercial de Victoza e Saxenda, né, onde o Saxenda é direcionado para obesidade e o Victoza para diabetes tipo 2. Depois a gente passou para a semaglutida, né, que teve uma modificação estrutural para resistir ainda mais a essa enzima, DPP-4, né? Onde a gente tem a possibilidade de administração subcutânea semanal com o Ozempic. E muita gente não sabe, mas a gente tem a possibilidade também do uso oral diário. Do uso oral diário, certo? Com o Ribelsus, que é também a semaglutida, porém em comprimido, certo? A gente também passou posteriormente pela dulaglutida, que ele é no seu nome comercial Trulicity, né? Onde a ênfase maior é no controle glicêmico, né? E uma perda de peso um pouco mais moderada. E a gente está hoje no famoso duplo análogo de GLP-1 e GIP, que é a tirzepatida. A tirzepatida, galera, ela é um produto que. Deixa eu só tirar aqui. Ela é um produto, galera, que ela é um duplo análogo de GLP-1, tanto com o análogo de GLP-1 quanto o análogo de GIP, certo? Que, obviamente, tem ainda um potencial de efeito maior do que a semaglutida, ou seja, o potencial de efeito do Monjaro em comparação à semaglutida é muito maior, certo? Então, pessoal, deixa eu só tirar aqui pro pessoal, não, deixa eu só tirar a possibilidade que a galera tá sem querer tá escrevendo aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço para tirar essa possibilidade. Hum, 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 hum. Pessoal, tentem não clicar em nada aqui só porque senão fica a seta aqui, vocês estão sem querer, vocês estão. Deixa eu só tirar aqui essa possibilidade. Hum, hum, hum. Aí. Então a gente tem na liraglutida os trabalhos de destaque, né, que mostram que é uma perda mais modesta, 5 a 8%, né, do peso corporal atribuído à medicação. Mas a gente vai, por exemplo, para a semaglutida, que é o Ozempic,
e já vê trabalhos mostrando 12%, em alguns casos, algumas pesquisas mostrando mais de 17% do peso corporal dos sujeitos investigados perdido só através da medicação, certo? Além disso, passando para a tirzepatida, que é um medicamento que protocolos que chegam a 5 miligramas de Monjaro, de tirzepatida, mostrando reduções que vão acima de 20% do peso corporal, só atribuído à medicação. Ou seja, pessoal, a gente está falando de medicações, certo? Que além de conferir, vamos lá, quem é um pouco mais antigo, viveu os anos 90, os anos 2000, vai lembrar, por exemplo, de que até hoje se usa, dependendo, né? Sibutramina, né? O que já não se usa mais, né? Que são as anfepramonas, se usava, inclusive, que além de conferir uma perda de peso que não tinha um potencial que chamava atenção, né? Era, vamos lá, no máximo a gente via, por exemplo, no Orlistat uma perda de 8% em alguns trabalhos. Agora a gente tem uma medicação que em alguns casos está chegando a mais de 20%, é quase uma bariátrica, onde os colaterais observados envolvem em altas doses constipação, náusea, né? E no máximo do máximo em sujeitos que são completamente ou irresponsáveis ou predispostos, tem gente que é irresponsável mesmo e usa de qualquer jeito, a possibilidade de uma pancreatite, mas em casos raros. Comparado, pessoal, com medicações que anterior a isso, galera, eram medicações que algumas causavam dependência, né? É, casos relacionados a problemas, a acidentes cardiovasculares, né? E até questões associadas a distúrbios psiquiátricos. Era muito comum no tratamento do emagrecimento. E aí a Yasmin falou assim, era polêmico na época, muitos usando sem prescrição, igual água, total. E agora tu imagina o seguinte, tu tem a possibilidade de uma medicação, né, que os colaterais maiores vão variar com relação a distúrbios gastrointestinais, certo? Vão variar com relação a distúrbios gastrointestinais. Então tu imagina o seguinte, a gente está falando de uma medicação que brilha com razão os olhos da galera da medicina. Pode ir deixando as dúvidas aí, galera. João, eu vou responder todas as dúvidas no final. Pode ir largando dúvida aí, fiquem à vontade, tá? Podem ir largando, se eu não responder alguma, vocês me cobrem, mas todas as dúvidas eu vou responder. Eu vou liberar um espaço depois no final da aula para as dúvidas, tá? Então podem ir largando aí, fica à vontade. Até se for alguma dúvida, claro que esteja dentro da minha expertise clínica, que não tenha muito a ver com GLP-1, pode soltar aí também, tá? Fiquem à vontade. Dito isso, pessoal, o que que a gente vê, né? O que que a gente precisa entender aqui? Agonistas de GLP-1, eles têm uma ação muito específica por atuar nesse centro hipotalâmico relacionado à saciedade, né? Tanto em questões periféricas, com relação ao esvaziamento gástrico, quanto questões centrais, a nível do sistema nervoso central. Ou seja, a gente está falando de uma medicação que vai atenuar significativamente o consumo calórico. Então, galera, o professor falou um monte de fisiologia, falou de GLP-1, falou de não sei o que, falou de não sei o que, para no final eu dizer exatamente isso para vocês. Adivinha? Adivinha? Basicamente é um remédio que faz tu comer menos. Ah, mas é só. Sim, gente. O mecanismo de emagrecimento de análogos de GLP-1 é retardar esvaziamento gástrico e a pessoa não consegue comer. Ou seja, se ela não consegue comer, ela vai emagrecer. Só que isso nos traz vários problemas. Isso parece a solução, mas esse é o grande problema. Por quê? Porque a gente tem hoje uma legião de pessoas que começam a usar medicação e elas falam coisa assim, quem nunca ouviu. Ah, não dá para usar. Não dá para usar, sabe por quê? Faz reganhar todo o peso de novo. Mas espera aí. Aí eu pergunto para a pessoa, mas espera aí. Qual é o mecanismo de um análogo de GLP-1 que te fez reganhar peso? Ele te fez
baixar gasto energético, o que que ele fez? Gente, o mecanismo é muito claro. Acompanha aqui comigo. Tu é uma pessoa, e não adianta dizer que não existe, tá? Porque eu conheço muita gente com obesidade que faz isso. Tu é uma pessoa que consome 4 baurus no dia, tá? E tem gente com obesidade que faz isso. Tu vai usar um medicamento que, pessoal, não é tu não quer comer, é tu não consegue. Tu vai passar a comer, então, um bauru, né? Porque tu não mudou efetivamente teus hábitos. O que que vai acontecer com uma pessoa que comia 5.000 calorias, né? E passa a comer 2.000 calorias? Ela vai emagrecer, pô. Ela vai emagrecer. Isso é óbvio, né? Agora, agora, a partir do momento que não existe uma mudança efetiva de hábitos, tu para de tomar medicação, adivinha o que que acontece? Tu volta a ganhar peso, porque tu vai voltar a comer os 4 baurus. Então, aquele papo de vó, que é, meu filho, não adianta nada, tem que mudar os hábitos, reeducação alimentar, ele ainda vale, pessoal. Ele ainda vale. Dito isso, esse é o papel central do nutricionista para um sujeito que está em uso de análogos de GLP-1. A gente tem pelo menos 3 pontos de extrema importância. Ponto 1, os colaterais observados, envolvendo esse retardo do esvaziamento gástrico, que é diminuição da motilidade intestinal. Vai afetar 50% dos usuários. Desculpa, constipação. Certo? Ponto 1. Como é que se corrige constipação, né, pessoal? Não preciso nem entrar nesse detalhe. Água, adequação de fibras, em alguns casos, suplementação, né? Ponto 2. Risco altíssimo associado à deficiência energético-proteica de perda de massa magra. Eu não sou aquele nutricionista que fala que as pessoas só podem perder 300 gramas por ano. Não é isso. E, inclusive, dependendo do paciente, se ele perder peso rápido, eu fico até feliz, porque ele vai se motivar. Agora, o modo como ele perde isso é determinante para as próximas etapas. Porém, a gente tem um grande problema, que é qual é a recomendação que hoje a gente tem? Qua- Vou perguntar aqui, ó, se eu... e não tem problema, tá, pessoal? Vocês dizerem que não sabem a resposta, porque a ideia é essa. Eu também não sei a resposta, tá? Qual é a recomendação de proteína para um paciente que está usando 5 miligramas de Monjar? Qual é a recomendação de déficit calórico para um paciente que está usando Ozempic em comparação ao paciente que está usando Monjar? Eu posso restringir muito a caloria de um paciente que está com a retratutida, que vai entrar agora em 2026, sendo que ele não vai ter fome nenhuma? Não sei. Posso? Entendem onde eu quero chegar? Então a gente precisa criar uma ideia de recomendação. Urgente, para ontem, certo? E o terceiro ponto, que é mudança efetiva de hábitos, certo? Mostrar para o paciente. Exatamente, ó, Erickson, eu não ia ler os comentários agora, mas eu vou ser obrigado a ler o teu. Se ele perde peso rápido demais com um análogo, não tem nem como estabelecer a mudança de hábito, não dá nem tempo. Ou seja, lembram que eu falei para vocês? Uma pessoa que vem há 40, 50 anos construindo hábitos horríveis, qual é a probabilidade de eu simplesmente olhar para aquela pessoa e dizer: muda, muda? Gente, é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que isso. Certo? Então, a gente precisa entender possíveis estratégias nutricionais dentro dessa complexidade que é o uso de análogos de GLP-1, certo? Então vamos lá, vamos lá. A gente tem hoje pontos muito importantes para discutir aqui, certo? A primeira coisa, galera, a primeira coisa é, falando em restrição calórica, o quanto que eu posso restringir de um paciente que está em uso de análogo de GLP-1? Vamos lá. Hoje, a literatura ela traz o seguinte: pacientes com obesidade grau 3, a gente pode oferecer uma restrição calórica de até 1.500 calorias por dia. Ou seja, se o sujeito gasta 3.000 calorias,
a gente oferecer 1.500 calorias por dia, certo? Isso é um absurdo. Não necessariamente é uma dieta mais agressiva, mas a gente tem evidências de quanto mais um paciente tenha de gordura, menor será o risco, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Menor será o risco dele ter perda de tecido magro, certo? Quanto maior a quantidade de gordura, maior pode ser a restrição calórica oferecida, certo? Dito isso, quando o paciente está em uso de GLP-1 e tem uma obesidade grau 2 ou 3, a gente pode trabalhar com uma restrição calórica mais agressiva, oferecendo uma restrição que vai de 1.000 a 1.500 calorias, certo? Agora, quando a gente está com um sujeito com um grau de obesidade que se enquadra naquele MC de 30 a 35, a gente vai estar falando normalmente de uma restrição que é um pouco menos agressiva, chegando a 1.000 calorias de restrição por dia. Beleza? Beleza? Ponto 1. Ainda no ponto 1 com relação à restrição calórica. E a gente bem sabe, curiosidade extra para vocês aí, galera, que pacientes que se enquadram num IMC acima de 27 e tem alguma comorbidade associada, por exemplo, o paciente tem 1,70 m e 85 quilos e tem hipertensão, ele está apto a fazer o uso de medicação se o médico concordar. Beleza? Então, isso também tem que ficar muito claro, certo, galera? Uma pessoa num grau de sobrepeso, não está na obesidade, ela pode estar em uso de Monjar. Essa pessoa, ela terá um benefício muito maior, se a gente trabalhar numa ideia de recomposição corporal, oferecendo uma restrição máxima de 500 calorias por dia. Beleza? Então, definimos grau de restrição, tá? Ponto principal 2, certo? Ponto principal 2. Eu vou falar de 3 pontos principais no ajuste de um paciente que está no uso, tá? Ponto principal 2. Cuidados com deficiência energético-proteica. Ou seja, um paciente que está no uso de análogo de GLP-1, ele irá precisar de um mínimo de composição da dieta baseado em 30 a 35% só de proteínas, certo? Só de proteínas. A gente pode distribuir o resto 50 a 50% gordura e carboidrato, mas o mínimo 30 a 35% de proteína. Caso eu queira, tá? Trabalhar com a ideia de gramagem por quilo, a sugestão que existe hoje para pacientes que estão em tratamento de emagrecimento é, encontrando a massa livre de gordura, mesma coisa que massa magra desse indivíduo, a gente oferecer 3 gramas de proteína por quilo de massa livre de gordura. 3 gramas de proteína por quilo escutem, massa livre de gordura, não peso, certo? E o terceiro ponto, que não é, quer dizer, da minha alçada é porque eu sou formado em educação física, mas é um contato que a gente tem que ter muito importante com o profissional de educação física, gente, assim, ó, que nem a amiga falou, peraí, alguém falou isso. Tive uma professora, a Vitória, achei que era uma amiga dela, não, a Vitória falou que a professora dela só atendia pacientes que usavam análogo se eles tivessem acompanhamento psicológico. Perfeito. Inclusive, eu trabalho assim também, né? Só a título de curiosidade. Mas a primeira coisa que eu vou falar para aquele paciente é: Fulano, tu faz musculação não. Tu precisa produzir força. Tu tem a obrigação de produzir força. O que significa isso? Posso estar falando de musculação? Posso. Agora. Uma senhorinha pode produzir força no Pilates, né, gente? Um sujeito sedentário pode estar produzindo força em casa, fazendo apoio, fazendo agachamento, mas o fato é, ele é obrigado a fazer força. Porque essa é a única forma eficiente de minimizar
a redução de massa magra associado ao aumento proteico. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada eu prescrever creatina pro cara ou pra mulher. Não adianta nada eu fracionar bonitinha a proteína. Não adianta nada eu colocar o volume proteico lá para cima. Se essa pessoa não tem esse. O que é a hipertrofia, pessoal? Todo mundo precisa de hipertrofia. Um paciente com obesidade precisa de hipertrofia, certo? É uma adaptação a um estímulo. É o teu músculo reconhecendo aquele estímulo e se adaptando a ele. E aumentando o volume dele para suportar mais. Ou seja, se não tem estímulo, não tem hipertrofia. Então é inegociável. Pessoal, é inegociável. Paciente que está em uso de análogo de GLP-1 precisa de treino de força, certo? Além disso, aí esses são os 3 pontos principais, certo? Alguns cuidados adicionais que a gente vai ter. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, já pensando na reeducação desse paciente e mudança efetiva de hábitos, é o conceito de densidade energética. Pessoal, o que é um conceito de densidade energética? Basicamente, é muito fácil de entender, ó. 100 gramas de chocolate tem muito mais caloria que 100 gramas de morango, né, galera? Ou seja, né, é gramagem por caloria. Trabalhar com alimentos com baixa densidade calórica para aquele paciente é imprescindível. Com frutas com baixa densidade calórica, cereais com baixa densidade calórica, legumes e vegetais com baixa densidade calórica, oferecendo um volume que suporte a saciedade para aquele paciente que muitas vezes tem apetite, porque ele é grande, né, pessoal? Ele é grande. Eu tenho pacientes hoje com 180, 190, mais de 200 quilos, então é um paciente grande, onde a gente vai mudar efetivamente esses hábitos. Além disso, controle da perda de peso. O que a gente sabe? Um momento inicial onde o paciente vai apresentar uma perda de peso mais agressiva, certo? Porém, essa perda, ela vai estar relacionada àquele período de 1 a 2 semanas, onde o paciente vai ter uma perda mais agressiva porque envolve redução de água, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Estabilizando posteriormente e mantendo uma perda que a gente estima, tá, pessoal? Estima, tá? Que vai ficar em torno de 1 a 2% do peso corporal total dele por semana. O que isso significa? Um paciente com 110 quilos vai perder cerca de 1,100 quilos por semana, até 2 quilos por semana, no máximo, a gente vai ver isso, tá? Muito menos disso tá estranho, muito mais que isso tá estranho. Beleza? Outro cuidado que a gente vai ter, certo? Dúvidas até aqui, galera? Porque a gente vai tentar ir encaminhando para o final, porque eu quero liberar um horário para dúvidas para vocês e, pô, já vamos chegar a 1 hora de aula. Vocês falam, hein? Tô brincando. Eu sei que eu falo bastante, que eu começo a falar disso aqui, eu me perco, tá, galera? Então, assim, os pontos principais ao trabalhar com o usuário de GLP-1 e prescrição dietética, tá? Definitivamente é entender que o que a gente está fazendo é uma mudança efetiva de hábitos, certo? A gente está construindo um novo ser ali. A gente vai oferecer uma quantidade proteica que vai ficar no mínimo 30% da composição da dieta. A restrição calórica vai respeitar o tamanho do paciente. Quanto maior, mais restrição eu posso oferecer, certo? Alimentos com baixa densidade calórica, melhor é isso, tá? Bom, vocês já estão botando bastante dúvida, a gente já vai passar para as dúvidas aqui, tá, galera? Fiquem aqui, que vão ter várias dúvidas, aproveitem as dúvidas. E um recado final que a galera me pediu, quem estava entrando novo no grupo, lembram, né? Tudo que eu mostrei aqui hoje faz parte de uma prática diária que eu tenho, que é quem atua. Assim, ó, nutrição esportiva. Ah, mas como assim? Tu é nutricionista esportivo e trabalha com pacientes com obesidade? Gente, o nutricionista esportivo trabalha, obviamente, com pacientes com obesidade, pessoal. Obviamente com pacientes com obesidade. Por quê? Eu acabei de falar que esse paciente precisa treinar. Ele precisa se exercitar. Nutrição esportiva é trabalhar com pessoas que estão envolvidas com exercício físico. Acabei de citar a senhorinha com Pilates. Eu tenho paciente com 90 anos que usa creatina, pessoal. Isso é nutrição esportiva, né? Por incrível que pareça, a galera quer resumir nutrição esportiva a trabalhar com atleta de elite. Tá? Atleta de elite é 1% do nosso trabalho. A gente trabalha com pessoas com obesidade, recomposição corporal, pessoas que estão iniciando no mundo do exercício físico e a gente quer dar um apoio, literalmente um amparo para aquela pessoa. Então, muitos de vocês me mandaram a respeito da formação que vai acontecer no dia 7 de fevereiro, que as inscrições a gente manteve até o dia 15, eu fechei, né? Já completou com 20 alunos, a ideia era manter nos 20, tá? Qual é a ideia?
Por quê? Da conduta, como ganhar segurança clínica, eu vou mostrar para você sobre avaliação de composição corporal, eu vou mostrar sobre prescrição de dietas para pessoas com obesidade, recomposição corporal, hipertrofia, emagrecimento, esporte, interpretação de exames, assim, uma infinidade de coisas que a gente vai ter no dia 7 de fevereiro ao vivo online e vai ficar disponível para você durante um ano, para vocês verem quantas vezes vocês quiserem. Tem gente que às vezes não pode participar do online, eu entendo isso, tá? Mas tem gente que acaba não podendo participar do online, então fica gravado ali disponível para vocês por um ano, tá? Assim, não é estratégia de marketing, tá? Isso aqui, vocês sabem, tanto é que o valor é irrisório, é 89, acho que é, então é um valor para estudante mesmo, mas é um respeito com quem entrou e com o formato da formação. Então, se vocês assistiram essa aula e acham que precisa dar um passo técnico maior, fica o convite para vocês acompanharem aqui e se inscreverem hoje na formação, tá? Eu nem vou colocar no grupo. Dessa vez eu não vou colocar no grupo porque não dá para lotar, senão eu não consigo as dúvidas. Aqui nós estamos com 70 pessoas e eu não, assim, eu quero, eu vou, não é eu quero, eu vou responder todas as dúvidas. Então não adianta eu colocar muita gente também e aí não conseguir dar conta. Então eu vou abrir aqui para vocês, tá? Todos vocês estão convidados. Eu acabo de abrir novamente e abro agora e fecho agora para vocês, beleza? Eu vou liberar, não vou liberar no grupo, eu vou liberar nos meus stories e vou liberar aqui, tá? Para quem quiser entrar, né? E limitado para vocês, beleza? Lembrando, online, ao vivo, tá? Ah, tu assistiu. Ó, o Erickson falou, a formação é muito boa mesmo, galera. Eu assisti anterior. Ah, valeu, cara. Deixa eu curtir teu comentário aqui. Então, pessoal, eu vou colocar aqui o link da formação para vocês participarem, tá? E garantir a vaga de vocês, galera, porque vai ser um evento enriquecedor pra caramba. E, de novo, é um valor que é voltado para estudante, tá, pessoal? Vocês podem parcelar em, acho que é 12 vezes de R$ 8, uma coisa assim, tá? Então, realmente é um valor para estudante, porque eu sei que vocês gostam muito do meu trabalho, né? E que. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês e que é algo que só tende a agregar para vocês. A galera participa, gosta muito, então abrindo novamente aqui, apesar das vagas terem encerradas. Não, calma que não encerrou a aula, hein? A de hoje não encerrou. Pessoal, coloquei ali no chat, tá? Não percam tempo, cliquem ali e se inscrevam. Agora nós vamos para as dúvidas. Calma que não acabou a aula. Não vai dando boa noite que não acabou a aula. Amanda, tô brincando, tá? Beleza? Ahn, Recomendação geral, Milena. Recomendação geral. Ali a tabela não tinha como ser uma aula tão explicativa, tá? Porque o que que acontece? É... E alta densidade, que era mais interessante de. Coloquei alta, não, tá? Então eu errei, Bruna. Porque alta densidade calórica, tá? Alta densidade. Sim, tem material. Apostila, e-book, tá? E o, lógico, a aula, né? A aula que vai ficar gravada ali. Tá? Vou deixar aqui de novo no chat. Porque sim, tá, Bruna? É baixa densidade calórica. E, claro, minimamente processados, né? Minimamente processados, tá? Mas sim, a baixíssima densidade calórica. Então, de novo, para vocês entenderem o que que é ahn, baixa densidade calórica, peguem o exemplo da do morango e do chocolate, né? 100 gramas de morango, 100 gramas de morango é muito menos calórico que 100 gramas de chocolate, certo, galera? 100 gramas de morango é muito menos calórico que 100 gramas de chocolate. Faz sentido, né? Faz sentido. Tá, galera? Vamos para as dúvidas. Professor, pode explicar como os análogos de, peraí, de GLP-1. Cadê a gente? A dúvida tá subindo. Como os análogos de GLP-1 podem causar pancreatite? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negócio é o seguinte, tá? A gente tem aumento de secreção de insulina, né? E diminuição da secreção de glucagon, né? Então, o que que acontece?
ambos, eles vão atuar em células pancreáticas, né? Que é onde surge essa hipótese do risco. Então, por exemplo, o pâncreas é um órgão-alvo dessas medicações, né, gente? O pâncreas acaba sendo um órgão-alvo, tá? Um órgão-alvo dessas medicações. Então, não é estranho a gente pensar que podem causar pancreatite no uso indevido, né? A gente tem outras hipóteses, né? Hipóteses que não têm é, tão bem estabelecidas, né, especialmente em modelos animais, né, que é, alterar a secreção pancreática, né, facilitar a inflamação local. E a gente tem um efeito indireto também, né, pessoal? Quem não lembra, pessoal, quando a gente estuda, né, da perda acelerada, a gente, quando tem perda de peso acelerada, ela pode aumentar a probabilidade de colelitíase, né, galera? Pedra na vesícula. E a gente sabe que pedra na vesícula é uma das principais causas de pancreatite aguda, né, pessoal? Beleza? Mas, olha só, de novo, tá, pessoal? Só um pouco. É raro. É raro. É raro, tá? Ah, é raro a pancreatite. Acontece, mas é raro a pancreatite, tá? Mas acontece, pode acontecer. Já ouvi dizer que vicia. Tem profissionais que dão um curso de desmame do Monjaro. Faz sentido isso para você? Não tá correto. Não existe nenhuma, tá? Porque assim, ó, o que que a gente precisa para ter, por exemplo, ativação de vício, tá? No sentido médico, né? No sentido de dependência química. Tipo o que faz o álcool, o que faz a cocaína, o que faz a nicotina, né? Que é ativar sistema dopaminérgico de recompensa. Aquela sensação de prazer imediato, né? Que é craving, que se chama também, né? Então não vai ter síndrome de abstinência, não, tu não vai. Outra coisa que caracteriza dependência é comportamento de busca da droga, né? Mesmo tendo dano. Gente, isso não vai acontecer, né? Então a pessoa fala assim que vicia, mas o que que acontece? A galera basicamente para de usar, não sabe usar, o problema base, que é o excesso de consumo, reaparece e a pessoa acaba usando de novo, mas não tem essa relação de vício, não, tá? Oh, peraí, como é que é? Tive uma professora que dizia que só atendia pacientes, tá? Isso que eu já falei sobre, né? Eu fiz bariátrica em 2021, sempre lutei com obesidade. Pô, legal, relata, Thaís. Comecei a usar para tratar a questão da cabeça, compulsão, legal. É exatamente, né? A galera fala que, como é que se diz? Controla impulso. Tem muita gente, inclusive, usando não só com comida, né? Controlar alcoolismo, etc, né? Para essa questão de compulsão. E vale usar sem precisar emagrecer. Atualmente sou estudante de nutrição, então eu pensei, meu Deus, é assim que as pessoas normais são, é. Então, olha só, Thaís, o teu relato ele é muito importante, tá, Thaís? Porque isso mostra como que é a visão de uma pessoa. Vamos lá, tu tá magra hoje, mas só pro teu conhecimento, tu tem obesidade. Mas, professor, eu tô com 60 quilos. Não interessa. Obesidade é doença crônica, tá? Não vai me interpretar mal, tá? Tô brincando contigo, mas de fato, a gente, a partir do momento que chega no sobrepeso e obesidade, a gente terá sobrepeso e obesidade, ou seja, o tratamento é crônico, né? Então é interessante pessoas que nunca tiveram essa questão conversarem com pessoas que já passaram por isso e ver como é diferente o processo, né, galera? Essa sensação de saciedade, etc, tá? Professor, quanto à questão de sensibilidade à insulina, no paciente, após o fim do uso de análogo de GLP-1, ele vai ter modificações na produção natural a curto e médio prazo? E a segunda pergunta é como se dá a sua eliminação no organismo, se chega a ser hepatotóxico. Vamos lá. Ahn, Tecnicamente falando, a secreção endógena, a gente já tem isso em trabalhos, né, de curto prazo, retorna ao padrão basal, tá? A gente já tem isso. Então, sensibilidade à insulina se mantém, tá? Inclusive, teoricamente, a gente melhora a sensibilidade à insulina pela perda de peso, tá? Então, ele não deixa um legado permanente, só isso, tá? Não tem evidência de que a célula beta lá pancreática vai. Não tem nada disso, tá? Os análogos de GLP-1, como é que acontece, tá? Eles não passam pela citrocromo, aquela CYP450, sabe? Eles são peptídeos maiores, são peptídeos grandes, então eles vão ser quebrados em aminoácidos
e depois pequenos peptídeos inativos. Ou seja, o que que acontece? A gente está falando de peptídeo, que a eliminação final vai acontecer principalmente, né, via rim. Então, o fígado, ele não é o gargalo metabólico. Agora, um paciente com insuficiência renal crônica tem que tomar cuidado, certo? Vitória, tem uma parada que está acontecendo muito. Vejo relatos de gente que usa análogo de GLP-1 e não faz efeito, mas de tanta pessoa usar não está mais fazendo efeito. Quais os malefícios disso? Não é que não esteja fazendo efeito, né? Porque o efeito do GLP-1 ele não é no peso, ele é na saciedade, ele é no apetite. O que pode estar acontecendo é que essa pessoa não está perdendo peso, mas não esquece que a gente tem também adaptações com o processo de perda, né? Por exemplo, uma pessoa que estava com 150 quilos, chegou nos 90 quilos, não existe uma facilidade tão grande que existia, entre aspas, facilidade, né? Que nem nos 150 quilos, né, galera? Então, essa é uma observação que acontece, tá? Isso aí, isso aí. O Erickson até complementou assim tua pergunta, exatamente, tá? Tem umas dúvidas, tá, beleza. Acho que já expliquei. Parabéns pelo trabalho, pelas aulas que vem somando para todos nós. Valeu, Wellington, que legal que vocês estão gostando. É isso! O Erickson trouxe aqui. Eu sempre ilustro a densidade calórica clássica pegadinha do que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão. O emagrecimento induzido com os análogos de GLP-1. Cara, que pergunta fodástica. Desculpa, tá? Na verdade, as alterações tireoidianas não são pelos análogos, são por causa do emagrecimento. E aí, independente de ter uso de análogo, tá? O desmame é feito com um médico, né, Yasmin? A Yasmin perguntou do desmame. Ele é um desmame com redução gradual do uso e retirada. Tem gente que fala. Sim, tem gente que fala que o uso é para toda. Eu não sei de onde que se criou esse mito que o uso é para toda a vida. Não existe isso, tá, pessoal? Talvez tenham se confundido. O que acontece é que a obesidade é para toda a vida. O uso, né? Não. Ah, comprou o curso, Fabiana. Legal. Bora, dia 7, hein, gente? Ao vivo e online, hein, pessoal? Ao vivo e online, dia 7. É um sábado, se eu não me engano. Então, eu coloquei num dia que, né, tecnicamente vai ser bom para todo mundo, às 9 da manhã, tá? Vamos falar muito, muito, muito. Se preparem, né? Aproveitem, tá? Aproveitem. É um valor para estudante mesmo, tá, galera? Então. é, não percam a oportunidade. Eu era um cara que, assim, não é querer induzir, mas eu me formei assim, né? Eu fazia tudo que era curso que aparecia pela frente, reforçando, né, a formação avançada em nutrição esportiva, nosso curso que vai acontecer ao vivo, online, e vai ficar gravado durante um ano inteiro. Eu reabri as vagas que tinham encerrado dia 15 hoje para vocês, porque a gente tava com 70 pessoas na turma, tá? E fecha hoje. Tipo, eu abri hoje, eu nem vou colocar no grupo, tá? Não é papo de marketing, vocês vão ver que não vai estar no grupo, tá? Abri hoje, fecho hoje, tá? Dito isso, galera, o vício virou um termo banalizado, o Erickson falou, sim, total. Imagina, a galera fala de vício, né, em comida, em não sei o que, pessoal, que assim, pessoal, o vício, quando a gente fala de vício, tem que tomar cuidado, pessoal. Porque imagina uma mãe, por exemplo, que tem um filho que vende o sofá de casa pra custar o vício em droga. E a gente falando que arroz e feijão vicia, mas o que é isso, né? Total. Eu uso Venvance porque tem TDAH, esse medicamento é muito usado off-label. Aham. Sim, ele tira. Quem usa me fala que fica muito sem apetite. Eu tenho um problemão com uma paciente minha que ela é bem magra, né? E tira muito o apetite dela, o Venvance. Sim, Wellington, assim, ó, eventualmente, se é um curso mais longo, né, eu vou acabar cobrando pelo meu tempo, entende? Agora, por exemplo, hoje, isso aqui que vocês estão, é tudo gratuito. O grupo de estudos que vocês estão nunca vai se tornar pago, nunca, tá? Essa é uma promessa. Então, não saiam do grupo de estudos, tá? Então, vou ter várias aulas. Gente, para vocês terem uma ideia, só esse mês no grupo de estudos, nós estamos no dia 22, para lá foi e-book de avaliação de composição corporal. Teve aula de avaliação de composição corporal. Para quem entrou depois já vai ficar bravo comigo, porque perdeu, mas não se preocupem, vai ter de novo, tá? Teve e-book de recomposição, teve e-book de prescrição de dietas. Teve tabelas que eu fui lançando ali.
Teve aula de suplementação, vai ter de novo no fim do mês aula de suplementação. Então, enfim, a gente vai ter muita aula, tá, galera? A formação avançada em nutrição esportiva tá reaberta, galera. Então tá no chat, ó. Acessem o site. É só clicar nesse link que tá no site que eu coloquei aqui, tá? Formação avançada em nutrição esportiva, um curso ao vivo, online, que vão, ó, só R$ 89,90, tá? De nada, Yasmin. Que bom que vocês estão gostando, tá? Já fiz minha compra, o Eduardo falou. Estou me formando daqui a pouco. Coisa boa estudar com gente que sabe explicar e compartilhar informações. Que legal. Ah, que legal, Bruna. Ah, não sabia que tu era professora de química. Que massa! Que legal. Eu tô dando aula de bioquímica. Bioquímica. A bioquímica um pra galera da nutrição e da educação. Não, da nutrição só. Ah, que top, tá? Mas não te preocupa, Emily, porque, como eu falei, o curso fica gravado. A formação avançada em nutrição esportiva fica gravado durante um ano inteiro. Vocês vão ter um acesso lá. Até quem comprou vai ter um curso ali prévio, tá? Ignorem, porque ele não tá. Ele vai ser ao vivo e online, tá? Um a mais aí que vocês vão ganhar, mas ele é ao vivo e online, tá? Então, é isso, né, pessoal? Novamente reforçando, não saiam do grupo de estudos, aproveitem esse último momento para acessar nossa formação avançada em nutrição esportiva. Quem perdeu. Ah, que legal, Erickson. Pô, tu tá sempre ativo aqui. Tamo junto, mano. Tamo junto. Contra essa galera que só fala porcaria da nutrição, né, meu? Cliquem aqui, galera, e eu estou esperando vocês para o dia 7, tá? Serão aproximadamente 3 a 4 horas, né? 3 a 4 horas de conteúdo. O conteúdo fica ao vivo, online, e ele vai ficar disponível durante um ano para vocês. A gente vai falar sobre prescrição e cálculo de dieta, como utilizar softwares para isso, avaliação de composição corporal, emagrecimento, recomposição, hipertrofia e performance e prescrição de dieta dentro disso. Beleza? Aguardo vocês, meu povo. Foi muito bom estar com vocês, tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado aí pela participação. Vocês estão querendo mesmo. 70 pessoas na aula e ficaram até o final. O pessoal gostei. São meio nerd que nem eu também, então tá bom. Que nem parece até a galera me pergunta, que livro que tu gosta de ler? A colega vai dar risada, a Bruna. Ah, bioquímica. Até a galera. Até, queridão. Valeu, Fernando. Tchau, Yasmin. Tchau, tchau, tchau. Não esqueça, vou deixar aqui no chat de novo para vocês. Aguardo, galera. Beijão, boa noite a todos, tá, pessoal? Tchauzinho, tchauzinho. Tchau, tchau, Eric. Até a próxima. Valeu, Lucas. Boa noite, boa noite.